Graças a Deus, nesse dia 19, domingo de outubro de 25. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos concede, onde o conhecimento, a sabedoria e a inteligência que o Senhor nos concedeu para que nós chegássemos até o Senhor, até a Tua palavra, a Tua direção aqui nos ensina que chegamos até o Senhor. Como diz a palavra em Hebreus 7,19, chegamos até Deus. Por isso, aqui estamos para te agradecer por mais um dia de vitória, porque a glória está dentro de nós, a promessa dentro de nós, a esperança dentro de nós, o amor, o perdão dentro de nós, para que aqui nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Por isso que estamos diante de Deus, onde a alegria aqui é constante, não tem comida nem bebida, mas tem paz de espírito, amor e perdão no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Se algum dia você entender e acreditar que no nosso coração Cristo está, foi Deus que gravou no meu coração um lindo amor, um lindo perdão, aqui no meu coração. Se algum dia você entender e acreditar que no nosso coração Cristo está, foi Deus que gravou no meu coração, me ensinando o amor e o perdão. Aqui Ele está. Foi Deus que me ensinou que o batismo é o lar da cruz. Hoje eu recebo o amor de Jesus, Ele veio purificar a igreja nessa manhã. Você hoje é um mais que vencedor, Ele levou nossa dor, derramando no nosso coração o Espírito Santo. Foi Deus que derramou em nosso coração o Espírito Santo. Joel profetizou, o profeta inspirado por Deus, 2:28. O Espírito Santo, depois daqueles dias, de tribulação que passaram lá o povo de Israel, Joel profetizou. E naqueles dias pós-cruz, ele veio, 37:14, Ezequiel, ali está, porém em vós o Espírito vivereis. E dos ondeados foi lançado toda a carne. E 5 de Romanos nos foram otorgados, nós o temos dentro de nós. Com esse entendimento, ensinado pelo Espírito Santo, hoje aqui, no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, graças a Deus. Obrigado, meu Pai. 29 de João, entendendo aqui esse batismo maravilhoso. O passar pelas águas, eu passei pelas águas aos 40 anos, Tive que passar porque eu fui para uma congregação através de uma dor, Mas já tinha um amor dentro de mim, gravado. Por isso, esse entendimento, esse conhecimento de Deus na minha vida. Então aqui, 29 de João, João Batista torna a repetir o seu testemunho, o testemunho dele. João 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, : Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado aqui era uma transgressão da lei, Israel estava em pecado, lá havia uma sentença para ele, Malaquias capítulo 1, versículo 1, e 1 João 3, 4, 5, 6, ali a sentença, ela veio. Então, muitos pagaram um preço. E nós aqui, pós-cruz, estamos para reinar em vida e viver em perfeita vitória, como diz Romanos 5,17.
Então aqui no 20, no 10, no 30, este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Antes de nós, Deus já existia, porque nós somos um espírito aqui que viemos de lá, e aqui estamos nesse corpo de carne, passando um tempo aqui, um tempo de vida. Por isso aconteceu a morte, a ressurreição. A morte desse corpo aqui, primeiro morreu, para que eu tivesse um novo homem e viesse pregar a palavra em espírito e verdade. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ele se manifestou a Israel, aquele povo que lá estava. Por isso, tudo foi feito lá. Aqui você tem que sentar e ouvir Deus falar que te ama, te ama, te ama e te ama. Por isso, batizando com água, né? O batismo de Jesus, aqui está. 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele veio como pomba, pousou sobre ele. Hoje ele veio e entrou dentro de nós, que é o Espírito Santo, e nos ensina aqui a palavra. 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vir e descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo da cruz, 6:3-4 de Romanos, ele ficou, o nosso velho homem ficou na cruz. Passei pelas águas, não tive esse conhecimento debaixo da lei de Moisés, passei vários anos lá. Aqui entendendo que a Escritura se cumpriu, o Evangelho continua, porque a salvação é pelo Evangelho que nós temos dentro de nós. 34. Pois eu de fato vim e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, hoje ele é o quê? O Espírito Santo. Ele entregou o reino ao Pai e o Pai hoje está dentro de nós. Então, entendendo aqui, quando Paulo passa em Éfeso, né? Atos 19:1, lá aconteceu o quê? Paulo perguntou, vocês foram batizados pelo Espírito Santo, recebeste o Espírito Santo quando vocês creste? E eles responderam, não sabemos nem o que é o Espírito Santo. Por quê? Eles passaram pelas águas. Mas o Espírito Santo quem ensina é o próprio Espírito Santo. Aqui eu prego e Deus revela. Então, Atos 19:1, ali Paulo está vindo, já com o Evangelho, né? E eles não entendiam também. Como é que eu aqui prego o Evangelho? Eu não prego a Escritura. Eu li a Escritura e trago para o Evangelho. Para que as pessoas entendam tudo que aconteceu lá, no primeiro século. Então, aqui, 17:20, né? O reino de Deus já estava vindo, dentro dele lá. 17:20 de Lucas, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Lá já estava vindo e veio, aqui já está dentro de nós. Que é o Espírito Santo que aqui está com esse entendimento. Não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando você vai buscar Jesus em algum lugar, vem um profeta de fora, vem alguma pessoa, né, algum homem de Deus pregar, você não precisa ir lá. Por quê? Deus já está dentro de você. A resposta aqui na Bíblia. Lá vai haver um certo engano, tá? Então, por isso é o comércio lá fora. Aqui dentro, não. Dentro de você, você é a casa de Deus, você é a casa de oração, você o louva em espírito e em verdade. 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não o vereis. Porque ele se manifestou lá. 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Isso aconteceu no primeiro século. 23. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vade, nem o sigais. Não siga profeta, não siga pastores. Siga o Deus dentro do teu coração, que é o Espírito Santo. 24. Por quê? Assim como o relâmpago fuzilando o brilho de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia do Filho do Homem, que ele veio lá no primeiro século. 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Você estava lá? A geração dessa aqui não. Aqui estava lá. Então ele foi rejeitado lá. Por isso Deus veio estar dentro de nós, nos ensinando o que é o Espírito Santo, né?
É você ter mansidão, domínio próprio, você amar o teu próximo, você ser longânimo, você fazer algo, né, que Deus pediu que você faça. O que ele pediu que nós fizéssemos, né? Amasse ele primeiro e o próximo em segundo lugar. Você completou toda a lei e os profetas. Então, é isso que acontece. Então, a porta estreita, né? Para entrar aqui, ela é estreita. Então, aqui está Lucas, né? Lucas 13, 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Porque antes da cruz havia iniquidade. Por isso está lá Mateus 7, 23. Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, fiz muito milagre no teu santo. Então ele falou que eu não vos conheço, porque você pratica a iniquidade. Antes da cruz estava lá a iniquidade. Pós-cruz continua, por quê? Desobedece a palavra de Deus. 28. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vejo o reino de Deus. Quando vejo o reino de Deus. Ele já veio lá. Lucas 7,20 informou sobre isso. E aqui está dentro de nós. Porque a paz de espírito, amor e perdão no coração. Não é o bairro que está o reino de Deus, não. O bairro não tem nada a ver com isso. Está dentro do teu coração. Aqui está um pedaço do paraíso, um pedacinho do céu, onde você ama e perdoa o seu próximo. 28. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vide o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Isso tudo lá. E eles seriam lançados fora. Mas haveria uma mesa que muitos chegariam, né? Para poder estar com Deus. Como hoje. Hoje está dentro de nós o quê? Nós estamos de nós o quê? Nós temos um altar dentro de nós, uma mesa onde aqui Deus preparou. Bênção para nós, sobre bênção. 29. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa, aonde? No reino de Deus, aqui dentro do nosso coração. Não é uma mesa lá na congregação do homem, que lá vai ter uma mesa, vai ter muita coisa lá que não vai te agradar. Então a mesa é aqui dentro, onde aqui tudo te agrada. Você é que ama, perdoa e tem paz de espírito no coração. 30. Contudo, há últimos que virão a ser o primeiro, e os primeiros que serão o último. Por isso aqui a porta é estreita. Alguns entram, a maioria não. Que procuram a porta larga, onde tem muitas festas, muita comida. Mas só que onde Deus não é festa, não é comida, não é bebida, é paz e alegria de espírito. Aqui está 13:9 de Hebreus, né? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, você lendo 15:7 de Mateus, ele disse que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem vão me adão porque seguem doutrina de homens. Então, aqui está dizendo, né? O que vale é o coração, está com Cristo, e a boca fala tudo aquilo que o coração está cheio, de amor, de perdão no coração. 10. Possuímos um altar. Temos um altar dentro do nosso coração, já com tudo pronto, e Deus aqui em oração e em louvor, no nosso amor, no coração, no nosso perdão, no nosso coração, tudo no nosso coração. Não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, os tabernáculos que lá haviam, né, eles não tinham direito de comer na mesa de Deus, como hoje aqui. Quem prega a lei de Moisés não pode comer na mesa de Deus, no altar de Deus, que está dentro do meu coração. Aquele altar na igreja do homem, aquilo ali é um altar que você vê com teus olhos. É tangível, mas aqui não. Aqui você não vê. Aqui você crê que está dentro do teu coração, te abençoando, te tratando bem, como ninguém te trata, porque Ele é o único que te trata bem a 100%, isso eu tenho certeza, porque você é filho, você é amado, você é herdeiro, você é mais que vencedor, você é a propriedade exclusiva do Senhor. 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, está vendo? Oblação pelo pecado, né? A água tem o corpo queimado fora do acampamento. 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, fora da congregação, né? O ar livre, levando o seu vitupério. 14. Na verdade, não temos aqui cidade plenamente, mas buscamos o que há de vir. Então havia de vir.
E o reino de Deus veio, está dentro de nós. Muitos estão buscando aqui, mas não encontram. Por quê? Está dentro dele. Tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessamos o seu nome. Então o sacrifício aqui é de louvor. É o único que ele quer é esse, que nós o louvemos e o adoremos em espírito e verdade. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, hoje o guia da igreja é o Espírito Santo, né? E sedes submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, enquanto nós dormimos, Deus vela por todos nós, porque hoje nós entendemos Hebreus 6,19. Ali, Jesus, ele é a âncora da nossa alma. Como está no passado, ele foi. Então, estamos ancorados nele, para entendermos aqui o mistério que Deus hoje é o Espírito Santo dentro de nós, que nos ensina essas verdades que liberta, onde aqui o amor e o perdão, ele já faz parte do nosso coração. Por isso que nos foi otorgado Romanos 5,5. O termo de Deus não é comida, não é bebida, não é festa. É amor e perdão no nosso coração. Então aqui está 14,17 de Romanos. Transição da lei para a graça. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria e paz no Espírito Santo. 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também das edificação de uns para com os outros. 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, não, na verdade, são limpas, mas é o mal para o homem comer com escândalo. 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. 22. A fé que tens, tem-na para si mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, hoje nós cometemos obra da carne. O pecado aqui, ele foi tirado na cruz, era do povo de Israel. Hoje, cometemos obra da carne. Aquilo que nós plantamos, colhemos aqui. Porque não temos sabedoria. Por isso acontece tudo contra aquele que pratica o mal. O caso da tatuagem, né? Ele está no mundo secular, ele bota tudo no corpo e depois ele quer tirar. Porque não tem uma informação, né, de alguém que possa o ensinar, mas também ele não vai querer ouvir. A desobediência. Então, todos desobedecem a Deus. Quando aqui eu cito, né, lá em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, Deus falara já, não procure uma cartomante, não procure um necromante, não procure um agoreiro, um feiticeiro, não procure essas coisas, porque vai dar errado. Tudo que aquilo que a gente faz, né, contra o Espírito Santo, dá errado no nosso dia, nos nossos dias, porque aqui quem nos guia aqui é o Espírito Santo. Por sermos a igreja hoje, gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito, porque aqui ele lavou a igreja com água pura e aqui santificou ela, consagrou ela e aqui nós obedecemos a Deus. Mas todos nós, antes de conhecer essa palavra aqui, não obedecíamos nossos pais, como não obedecem hoje. Então, quando não obedece, alguma coisa vai acontecer contra. Mas quando você entra aqui no reino de Deus e você sabe que a vida e a piedade já faz parte de você, você percebe que Deus aqui está no controle e te dá o refrigério, te dá o amor, te dá o perdão, te dá a paz que você já tem no coração. Então o reino de Deus já chegou, está dentro de nós. Não temos que buscá-lo aqui e lá, temos que vivê-lo dentro de nós, amando a todos em espírito e em verdade. Dê um like nessa mensagem, espero que você entenda e receba que chegou para você o reino de Deus, que é o amor,
que é o perdão, já dentro de um coração. A longanimidade, a mansidão, o domínio próprio de Jesus Cristo, o amor e o perdão. Se algum dia você entender e acreditar que no nosso coração Cristo está, foi Deus que gravou no meu coração, me ensinando o amor e o perdão dentro do meu coração. Foi Deus que me ensinou que o batismo foi o lar da cruz. Hoje eu recebo o amor de Jesus, Ele vem purificar a igreja. Você hoje é o mais que vencedor, Ele levou toda a nossa dor, derramando no nosso coração o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é amor, é perdão, é ser longânimo aqui no nosso coração. Por isso que esse Espírito ele volta para Deus. O corpo de carne não vai voltar para o céu. Os irmãos têm essa mania, né? Essa coisa de que vai a carne para o céu. Não vai entrar carne no céu. Porque Jesus ensinara, Mateus 22, 3 em diante. Errais por não conhecer a Escritura. Está lá o 30, o 31. 29, 31. Então, não conhecendo a Escritura, o que acontece? Hoje é o Evangelho. Já estamos aqui com Deus aqui. O Espírito aqui fala com Deus constantemente. A oração aqui é constantemente. Aqui o Espírito Santo está aceso sempre. Jamais ele vai apagar. Porque quando você acordar lá em cima, já está com o Pai. Mas em espírito e em verdade. Não nesse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele perece. Então lá em cima não vai haver casamento. Foi o que ele falou. Morreu os 7 maridos e a mulher morreu depois. E perguntaram para ele, Senhor, de quem ela será lá quando chegar lá em cima? Ele falou, vocês erram porque não conhecem a Escritura. Lá em cima não tem casamento. Casamos com Deus aqui. E esse casamento é espiritual, é eterno, é para sempre. Por isso ele é o nosso pastor, perpetuamente sacerdote e para sempre. Ele é o nosso fiador. Ele fez, né, tudo para nós e nos deu um reino aqui inabalável. Porque temos que entender a glória da segunda casa. Essa glória é maior do que a primeira. Por isso ele foi o fiador do evangelho que Deus deu a Paulo, no caminho de Damasco, e 2,7 de Atos, 2,7 de 1 Timóteo. Ali, Paulo, apóstolo e mestre ao gentio, para ensinar hoje aqui as igrejas que não entenderam nada e ficam querendo, né? Ficam querendo fazer uma mesa de debate, né? Para debater isso. Não tem debate, abençoado. Quando você lê Tito 1,14, que o diabo é uma fábula, é uma mentira, o diabo é uma lenda, isso não existe, não tem que conversar sobre isso. Tito 3, do 10 em diante, também está lá escrito. Não faça combate sobre a lei de Moisés, que não vai levar a lugar nenhum. Então esse combate não tem que haver. Ou você crê ou você não crê. Tomé, 20,6 de João, aqui a marca do cravo na minha mão. Você crê? Ele creu, mas ele teve que ver Jesus. Aqui não, aqui você sente o Espírito Santo em você e na tua família e naquele que crê. Porque a fé, ela vem por você ouvir e ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. Essa é a fé. 3,5 de Hebreus e 10,17 de Romanos. Então a fé é a certeza daquilo que você espera. Confissão de fato que você não vê, você crê. 11,1 de Hebreus, a fé está dentro de você, daquele que crê, e de mim, nesse amanhecer. Amém. Glória a Deus. Obrigado essa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai.